Olá, pessoal. Vestiário Aberto traz hoje uma pessoa muito importante para o futebol brasileiro, muito importante para mim, particularmente, porque foi um espelho meu, é um dos meus ídolos no futebol e respeito muito. Veio do futsal junto comigo, jogamos contra no futsal, então teve uma passagem no Botafogo, em vários clubes, com jogadores maravilhosos, muita história para contar. Temos aqui hoje nosso amigo Carlos Roberto. Prazer muito grande. Prazer você nem meu, imagina. Zé. Prazer é meu, obrigado aí pelas palavras elogiosas e dizer que estou inteiramente ao seu dispor. Ao meu dispor? Vai contar a casa, hein? Então vamos começar. A gente sempre começa assim: onde você nasceu? Nasci em Engenho de Dentro e criado em Madureira, né? Depois ali fui para Tijuca e já há alguns anos já morando em Ipanema. E a sua infância, como é que você foi? Assim, a família, vai falando assim, a família. Sim, né? a família, a infância é maravilhosa, porque a infância daquela época, no subúrbio, né, era uma segurança muito grande, as famílias todas se sentavam no portão de casa, tinha várias brincadeiras. Você sabe, o pessoal da Zona Sul, entendeu? Eu sempre falo isso com eles lá. Eles não tiveram a infância que a gente que morou no subúrbio, que a gente brincava de tudo quanto é tipo de brincadeira para menino, subia em árvore, jogava pelada em vários campos grandes, campos pequenos, campo na rua, enfim. A infância realmente nossa lá do subúrbio era diferente e isso aí fez com que, né, a gente até tinha essa opção assim de jogar futebol e não tinha aquilo como tem hoje. Os garotos jogam hoje dentro da sua faixa etária. Nós não, nós jogávamos contra mais velho, entendeu? Então todo tipo de piso, todo tipo de bola. Então isso nos deu assim uma qualidade assim boa. Quando a gente foi treinar e jogar, a gente não sentia tanta diferença, porque parecia que uns garotos novos, mas cheios de experiência. E a sua família, pai, mãe, irmãos, quantos irmãos você Minha tem? família de pai, mãe e 4 irmãos, a família toda vascaína. E eu, que era chamado do Asa Negra, que era botafoguense, por causa daquele time, né? Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, Gilton Santos. Então, aí não tinha jeito. Então, aquilo ali é que foram a minha e a referência de muitos jogadores da base do Botafogo. E algo você passou dificuldade, naquele tempo assim... Normalmente os jogadores passavam dificuldade, principalmente para jogar futebol, vinha de família pobre. Sim, sim. A minha família vem de classe média, meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Graças a Deus não tive assim tantas dificuldades, entendeu? Dificuldades normais da vida, mas era uma vida mais tranquila, mais fácil de viver, né? Seu pai tinha uma boa condição? Tinha, e outra coisa, com pouco você vivia muito. Hoje, com muito, você está ruim de viver. Está ruim de viver. Seu pai era do Banco do Brasil? Funcionário do Banco do Brasil. Então, não era tão ruim assim para viver. Era classe média. Engenho de Dentro, Madureira, era lugar bom, Meia, é meu lugar, minha praça lá. E como é que você começou no futebol? Eu sei que foi primeiro lá no nosso futsal, mas conta pra gente o futsal, como é que você o futebol de salão, que hoje é chamado de futsal, né?
Mas Eu chamo assim, Carlinhos, cortando, é o futebol da bola pesada, campo pequeno. Depois tem o futebol do campo imenso e a bola leve. Você pegou também aquela bola de Serrais, Peguei. Bola pesadíssima e as quadras pequenas de cimento. Hoje não, é tudo no taco, tudo direitinho, tudo é melhor. A bola hoje do futsal até quica. Na nossa época não quicava. A gente jogou contra, né? Eu pelo Magnata, você pelo Madureira. Pelo Madureira. Joguei no Madureira, mas o Madureira tinha o Madureira Tênis, o Madureira Atlético, que é e o Imperial. Aí fizeram a fusão lá, a fusão Madureira Tênis, o Atlético e o Imperial, que hoje é o Esporte Clube Madureira, de Conselheiro Galvão. E como é que você entrou no futebol de campo, da bola leve e o campo imenso? Sim, aí recebi um convite para treinar lá na escolinha do Botafogo, né? A escolinha do Botafogo, que era ali ao lado da fábrica Nova América, que era da família Bebiano, né? E botafoguenses doentes. E aqui cedia aquele campo lá para a primeira escolinha de futebol no Brasil foi a escolinha do NECA, que aí foi a escolinha do Botafogo. E o campo do Nova América era um campo muito, muito grande, a grama boa, muito grande. Você jogou lá e era o campo, as dimensões lá do campo de Del Castilho era maior que o Maracanã. Entendeu? E quando o campo de General Severiano estava ruim, aquele time do Botafogo, Garrincha, Didi, Quarentinha, Marisa, eles vinham treinar sempre ali. E você estava no meio deles? E a gente ficava sempre assistindo, atrás do gol. E depois começamos a ir para General Severiano também para ficar. Fiquei muito ali atrás do gol, pegando bola, gandula, entendeu? Vendo o Quarentinha chutar, só que a gente tinha que se abaixar, né? Porque os caras chutava muito forte, Quarentinha. Quarentinha, o Garrincha chutava forte, Didi, todos eles chutavam forte. O único que não chutava forte, mas que tinha mais direção, era o Zagallo. Mas compunha bastante o meio do campo, era dinâmico, né? Não, muito bom. Os passes dele, os passes do Zagallo eram passes sob medida. E ele criou aquele espaço ali da ponta esquerda voltando, é engraçado. Eu me lembro até o Valdir Amaral, quando narrava os jogos do Botafogo, e quando a bola caía no Zagallo, assim, pela ponta esquerda, ele falava assim, vai Zagallo, calcula o centro e executa. Quer dizer, calculava a força, entendeu? Para a bola chegar na cabeça dos centroavantes, Quarentinha, Amarildo, próprio Garrincha que fechava, enfim. Os passes do Zagallo eram precisos. Você lembra do que o Cury e o Valdir Amaral falavam do Zagallo? Não lembra de mim, não, né? O que eles falavam de mim, não, né? Graças a Deus. Porque só falavam narigudo e narigueta, pô, não dá, pô. Não, o Cury e o coisa, eles falavam, vai Carlos Roberto, filho do seu Carvalho. Quais são as suas referências no futebol? Eram as suas referências? Porque a gente tem um espelho, né? Eu falo assim, espelho, que a gente vai se guiando e vai tentando copiar. Claro que copiar 100% não dá, mas você vai melhorando, desenvolvendo o que você sabe junto com os outros. É verdade. Isso aí é uma coisa que a gente procura até passar, né? Você sabe, depois de jogador, nós fomos treinadores e a gente procura passar isso, principalmente para os jogadores na base, do jogador acompanhar o jogador da posição dele. Qual é o jogador que você gosta? Qual é o jogador que você admira? Então, no Botafogo, aqui esses jogadores todos que eu falei, de referência, Garrincha, Didi, Quarentinha, Marisa, mas a minha referência, o que eu acompanhava era Pampolini e Didi, Pampolini e Gerson, Ayrton Povil e Gerson. Então, Ayrton Povil e Pampolini, que era da posição de volante, que na época não chamava de... Você foi chamado também de center-half, médio apoiador. Então, depois é que começaram, cabeça de área. Foi mudando tudo. Foi mudando. E como era dividir o campo com esses ídolos, essas referências todas? Porque você ficava ali no meio deles ali. Sim, eu bem novo, né? Se eu não me engano, eu era o mais novo do time. E aquilo foi muito bom, que me deu muita experiência. Entrei
bem, e era difícil de jogar ali, porque em cada posição, lá no Botafogo e nos outros clubes também, cada posição tinha 2, 3, 4, 5 jogadores bons. Então, não era só você manter uma boa performance no jogo, nos jogos. Nos treinamentos tinha também disputa de posição, entendeu? Então, não era fácil. Então, a gente vai jogando, vai se aperfeiçoando, vai procurando seguir o que o Zagallo era um treinador muito bom, e eu me adaptei bem, encaixou no time, aí depois fica difícil de sair. E como é que você foi se adaptando para chegar nessa posição que você chegou? Você chegou à seleção brasileira. Sim. Então, aí como é que você foi visualizando o que você tinha que fazer, o que você não tinha que fazer para chegar a essa condição? Sim, com um poder de observação muito grande. Esse poder, essa observação já vinha desde a época de garoto, né? Desde a época de garoto, prestando atenção em todos os jogos, assistindo a grandes jogos, principalmente de uma seleção brasileira, de um Santos com Zito, que também foi uma referência também, mas não tão de perto como o Pampolini e o Ayrton Povil. Mas e a gente vai se encaixando e procurando fazer o que realmente você sente, o que o time precisa. Então, eu era um jogador que jogava ali na frente da coisa, que dava um apoio na saída de bola ali, com o Moreira pelo lado direito, o Valtenci pelo lado esquerdo. Você também jogou assim. Hoje jogam 3, 4 volantes. Antigamente era um só, né? Então, em vez de a gente jogar de baliza a baliza, a gente jogava mais de lateral a lateral. Então, fazia aquele limpador de Paraná e fazia coberturas, entendeu? Então, com muita noção de espaço, intuição. Então, eu vi, claro, jogamos contra e vi você jogar. Você dentro do Vasco da Gama, dentro do Fluminense, e eu lá no Botafogo fazia mais, os jogadores que pegavam mais na bola, entendeu? Minha mãe não entendia nada de futebol. Eu chegava quando eu comecei a jogar os primeiros jogos, minha mãe falava assim: meu filho, você é o melhor jogador lá do time, do Botafogo? Eu falei: não, mãe, tem o Gerson, tem o Jairzinho, tem o coisa, mas o moço do rádio só falava o seu nome. Você estava... Então isso era... Quais são as suas referências e os jogos mais difíceis que você participou? Que eu estou perguntando porque a gente, quando começa a jogar, tem jogos que a gente acha que é fácil e chega lá dá difícil. E os jogos que às vezes é difícil, você chega lá e se dá bem. Quais são esses jogos que você pensa assim, que foram melhores para você? Que te marcaram? Olha, todos os jogos, porque, olha, independente de time considerado grande, time considerado pequeno, e os médios, que não tinha médios, porque o Bangu era grande e o América era grande. Hoje é considerado médio até pequeno, considerado pequeno, né? Mas esses times tinham grandes times. Esses clubes tinham grandes times, bons jogadores que até saíam dali e iam jogar em time grande, tanto no Rio como nos outros estados. Então, eram sempre jogos difíceis, né? Agora, o que marca mais, e jogos difíceis, e alguns que depois se tornaram fácil até pelo placar que foi, mas as grandes decisões, e o Botafogo naquela época disputava muitos títulos, não só no Brasil, como até no exterior. E qual era o time que era pedra do Botafogo? O Vasco. O Vasco era ruim. O time era campeão, foi campeão da Carioca, né? Que ano? 67. E campeão da Taça Guanabara. Mas nessa Taça Guanabara de hoje 67 não. Hoje eu estava no Vasco também. 67. Você estava no Vasco. 67 não. Você? Claro, pô. Tu já estava no Vasco, 67. Então, 67... a gente ganhou o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara. A Taça Guanabara essa que era disputada nos moldes do Campeonato Carioca. Ou seja, com 22 jogos também, né? Então, aí depois em 68 o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara, por isso que era chamado de Bibi, porque eram
dois campeonatos, né? 2 campeonatos, então, praticamente. Difícil. Então, porque um complementava o outro, né? Quem ganhasse a Taça Guanabara já ia para a final do campeonato. Não. Era independente. Eram 12 clubes, então 11 jogos no turno e 11 jogos no retorno. Entendeu? E a gente não ganhava, não era campeão invicto, justamente porque ou empatava ou perdia para o Vasco. Né? Jura? É verdade. E o Vasco continua sendo pedra no caminho do Botafogo? Não, agora está dividido. Tem uma época aí que dá mais Vasco, tem época Botafogo, agora está dando mais Botafogo. O próprio Fluminense, que também tinha uma margem boa de vitórias sobre o Botafogo, agora parece que tem 7, 8 ou 9 jogos que não ganha do Botafogo. É aquela fase, entendeu? Agora está tudo igual. É fase. Aí você parou de jogar futebol e ingressou logo como treinador? Eu tive uma contusão. Você jogou fora do Brasil? Não joguei. Só pelo eu. Botafogo e pelo Santos. Pelo né? Santos. E seleção a gente tem também. História para contar lá do Santos. Hein? Do Santos. Então, joguei o que? Você perguntou o que mesmo? E agora também já esqueci. No exterior. No exterior. Só no exterior eu trabalhei só como treinador. Como treinador. Como treinador. Como treinador no exterior foram 24 anos e meio. E aquele jogo da seleção brasileira contra a Rússia, contra a Argentina, que deu um problema? Não, era o Botafogo. Era o Botafogo e o Santos. A gente ia jogar contra um time que tinha 8 ou 9 jogadores da seleção. Então o Botafogo disputava assim, o Botafogo e o Santos, como se fosse a própria seleção brasileira. Então a gente ia jogar contra a Rússia. Seleção da Rússia. Então era o Botafogo ou o Santos, entendeu? E a gente ganhamos 2-0 da Rússia. A gente perdeu contra o Benfica, um torneio lá em Cádiz, na Espanha, que a gente estava voltando de uma excursão na África, e a gente chegou em Madrid, pegou o ônibus direto para Cádiz. Quando a gente chegou para jogar, a chuteira não entrava nem no pé. Entendeu? Todo mundo teve que botar um número maior para poder jogar. E o time muito cansado. A gente perdeu 2 ou 3-0 para o Benfica. E aquilo marcou muito para a gente. Aí passou 2, 3 dias, a gente descansou e nós íamos pegar o Bayern de Munique, que era o tetracampeão europeu. E a gente foi lá e meteu 4-2 no tetracampeão europeu, que era o Bayern de Munique, com Breitner, né, Beckenbauer, aquele timaço que era a base também da seleção alemã. Né? E outra coisa também, tem um outro time também, que era o time da Tchecoslováquia, que a gente também ganhou de 2-1, e um mês depois começava a Copa do Mundo, de 70. E aí aquele time, o primeiro jogo foi a Tchecoslováquia. Então, os jogadores do Botafogo que estavam ali falaram, esse time a gente ganha sempre, né? Entendeu? Essa seleção que joga esses jogadores, a gente ganha sempre. Então, aquilo deu uma moral, tanto é que o Brasil ganhou de 4-1, depois ainda de sofrer o primeiro gol, né? É isso aí. Vem cá, qual é o seu time favorito? Pode falar? Meu time favorito? De coração? Botafogo. É mesmo? Sim. Coitadinho. a gente como profissional, né, a gente pensa 2 vezes para falar qual é o time do coração, porque muita gente não entende. E quando a gente é profissional, é diferente. Pô. A gente é profissional, a gente torce por um time, mas se a gente for defender o outro time, a gente vai dar a alma, o coração. Olha, mas Zé Mário, eu confesso para você que é o seguinte, eu achava e tinha uma projeção na minha carreira como eu comecei de escolinha, eu também achava que ia terminar só jogando no Botafogo. Isso aí, inclusive, o Nilton Santos, que estava sempre nos treinamentos do Botafogo, ele falava comigo, Carlinho, você vai ser igual a mim, só vai jogar no Botafogo, só no Botafogo. E fiquei muito triste o dia que tive que sair
porque por causa de um presidente que chegou lá e quis vender todos que vinham da base, todos que tinham muito tempo de clube. Aí fui eu, o Rogério, Chiquinho Pastor, o Wendel, então vários jogadores que o cara quis tirar, e 2 meses depois ele mudou, quer dizer, vendeu ali a sede lá de General Severiano e foi lá para Marechal Hermes, e o Botafogo saiu de General para Marechal. E aí, a gente que jogou nesses clubes grandes, né, e enfrentava times grandes ou pequenos do mesmo nível, porque era difícil. Como é que você lidava com essa pressão, né, esse nervosismo que tem de todo jogo? Zé Mário, isso aí. Os jogos eram difíceis contra os grandes e contra os pequenos, porque nós não jogávamos só no Maracanã. A gente tinha que ir lá em Teixeira de Castro à noite, a gente ia em Figueira de Melo, a gente ia lá em Itaú Del Cima, entendeu? Então tinha que jogar na Rua Bariri, que o campo era ao contrário, depois trocou o lado, enfim. Tinha o campo do vento, campo da Portuguesa, que é com aquele vento, né? Enfim, era difícil de você jogar. Até o Birajara Alcântara do Flamengo fez um gol. Porque Deus chutou para frente, o vento jogou. O vento levou a bola e fez o gol. Eu me lembro que as bolas, nós jogávamos, quando jogava jogo assim, à tarde, aquela bola vermelha, às vezes amarelada, e à noite é que tinham os jogos com a bola branca. A gente ia jogar em Teixeira de Castro, aí os caras, o clube não tinha dinheiro para comprar bola, sabe o que eles faziam? Pintava a bola. A bola que já era pesada, ainda ficava mais pesada ainda com aquela tinta. E assim, depois desse tempo todo você jogando, assim, um jogo que te marcou, o melhor jogo que você fez na tua vida? Olha, fez gol? Foram vários, mas teve um jogo que marcou bem, foi a seleção brasileira, né? Representada com 8 jogadores do Botafogo contra a Argentina, 4-0, em que o último gol, o quarto gol, o time fez 56 passes, e tem até uma coisa de uns 5, 6 anos atrás, antes de morrer, o Perfumo, né, que jogou aqui no Cruzeiro, grande jogador da seleção argentina, e ele numa entrevista lá para o Clarim, ele dizia que a maior vergonha que ele passou na vida dele foi o olé que ele levou no Maracanã contra a seleção brasileira, e que ele dizendo, né, na reportagem, que o pessoal lá da seleção brasileira tocava a bola, e ele falava assim, pô, eles não vão sair não, tinha um jogador da Argentina para entrar em campo e a bola não saía nunca, e aí ele ficou pensando assim, só falta os caras vir aqui e fazer mais um gol, e não é que eles vieram e fizeram? O time era muito bom. Assim, eu conheço bem, vou perguntar uma coisa que eu já conheço, mas o pessoal precisa saber. Uma história engraçada da sua vida. Se você não contar, eu vou contar. Mas eu tenho várias, mas eu não sei qual é a... Não, conta uma delas. Lá de fora, daqui do Santos. Do Santos? Da piscina. Quer que eu conte da piscina? Não, da piscina é o seguinte, era um final de temporada. Final de ano, né? E o Botafogo e o Santos sempre viajavam muito, e às vezes tinha aqueles dirigentes que queriam arrecadar mais um pouco em prol do clube, né? E já estava para entrar de férias, já ia entrar de férias, e nós estávamos lá pelo norte, nordeste, e São Luís do Maranhão precisamente. E aí arrumaram mais um jogo, mais 1 ou 2 jogos, e aí já estava nas férias. Eu falei, não, eu vou embora. Eu estava falando que eu ia embora. E nós fomos para a praia, eu e Ailton Lira. E a gente ficou lá, era folga e tudo, a gente ficou tomando umas cerveja, aí tomou umas cerveja, aí tinha um pessoal lá no bar, lá com uma bolinha lá, e a gente fez umas apostas lá de embaixadinha, a gente ganhou as apostas, quer dizer, ainda bebemos mais cerveja ainda, porque
de graça, porque ganhamos uma aposta lá da embaixadinha. E quando a gente voltou pro hotel, aí tinha um casamento lá no hotel e tudo, aquela confusão toda. Aí, pô, a gente já meio assim de coisa, aí me deu uma força lá, eu fui lá e já tinha um bolo lá de aniversário. Aí eu peguei o bolo, subi ali pela escada do trampolim, aí me joguei lá de cima com bolo, com tudo, caí, eu desequilibrei, caí. Aí uma confusão danada, parecia até um cara. Caiu os calção, caiu a sunga, caiu sunga, aí foi uma confusão. No meio da festa, você nuda na piscina. É isso. E aí o cara fez o quê? E o cara queria me dar tiro e eu mergulhava, eu ia lá pro fundo da piscina, uma confusão danada. Enfim, aí eu tinha que vir embora mesmo. Aí tinha aquele voo Corujão, que saía 4 horas da manhã, pronto, me botaram no avião, eu vim embora e veio para o Rio. Entendeu? Mas aconteceu. Nada a ver. Né? Nada. Assim, você falou ainda há pouco do Brasil e Argentina. Foi o melhor jogo da sua carreira, Brasil e Argentina? Você acredita que sim? Eu acho que não sei, porque são tantos jogos bons, entendeu? Porque a gente que joga ali no meio campo, que participa muito, então... todos os títulos, né? Contra Flamengo, Fluminense, Flamengo, Vasco, Bangu, América e Bangu os dois tinham timaços, né? Pô, o time do Bangu de 67 já tinha 4, 5 anos que jogavam juntos, Jaime e Ocimar, pô, timaço, até eu tenho na cabeça o time Birajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto e Ari Clemente, Jaime Ocimar, Paulo Borges, Parada, Bianchini, Aladim, pô, não era timaço. Agora, assim, depois disso tudo aí que você passou e a gente jogou com caras maravilhosos, você se orgulha do futebol brasileiro? De ter jogado e de ter... Pelo que fez, sim. Pô, os jogadores que tinha, a história que tem, né? Infelizmente, hoje a coisa tá feia. Nós nunca estivemos numa situação como a que estamos passando agora, com uma dificuldade danada de ter um time, de ter um padrão de jogo. Haja vista a própria colocação da seleção aí para se classificar agora de uma maneira até com mais concorrente, e com mais vagas, né, ao dispor, e a gente ainda encontrando dificuldade para se classificar. Assim, vestiário aberto. Fala para mim uma coisa que aconteceu dentro do vestiário. Vamos abrir esse vestiário mesmo. Uma treta assim que se... Teve briga? Já brigou dentro do vestiário? Já. Aliás, isso sempre tem discussão, entendeu? De um jogador com o outro, quase sempre tem tudo. Tá jogando mais assim, mais assado, tá jogando mais para você, tem que jogar pro time, tem isso e aquilo. E logo que o Fischer chegou aqui no Rio, no Brasil, o Fischer, depois ele... Centroavante, né? Jogava bem, era um jogador de coisa, mas ele tinha... Mais finalizador, né? Mas ele tinha muita confiança nele, ele queria toda a bola para ele. Tanto é que ele chegava pro pessoal do meio campo e falava, você não gosta de mim, não? Aí o Ney Conceição falava para ele assim, eu gosto, mas por quê? Você não passa a bola para mim? Aí ele chegava para mim e falava a mesma coisa, falava pro outro, pro Zequinha, pro Jair, entendeu? Então ele tinha esse negócio. E aí, no intervalo lá de um jogo, ele estava reclamando, dizendo que o meio campo não passava a bola para ele. Eu falei, quem não passa a bola para você? Você que, porra, tá dando lá de canela, que ele de vez em quando dá umas caneladas na bola também. Né? Aí tá dando de canela, dizendo aquela confusão toda, ele partiu para cima, eu estava com a garrafa de água mineral, né, de plástico, mais cheia. De plástico. Aí mexi a garrafa, aí aquela confusão toda, aí deu... E chegou a se embolar um pouquinho, mas... Eu tive um problema também com garrafa. Eu estava no Bom Sucesso e a gente perdeu de 4-0 para o Fluminense. E os caras sabiam que eu era tricolor. Aí acabou o jogo, eu tomei meu banho, a gente subiu, não sei, a gente se enxugava, subia no banco, né, que a gente sentava, a gente subia, ficava em pé para botar a roupa, para não molhar no chão. Aí eu estou em pé assim, e uma Coca-Cola, que era de vidro ainda naquele tempo, do meu lado.
Aí o diretor do Bom Sucesso entrou, abriu a porta e falou assim, muito bonito, uma derrota de vexame, não sei o quê. Aí olhou para mim e falou assim, você tricolor entregou o jogo. Olha. Eu peguei a garrafa assim, não pensei 2 vezes, joguei nele a garrafa, de vidro. A garrafa voou, ele saiu fora assim, espatifou na parede a garrafa. Plá! Depois eu me arrependi, já se pega na cabeça do cara, até o estilhaço machucasse ele. Mas foi na hora, assim, também a garrafa. Voou, pô, depois de um jogo, você perder de 4 e o cara vir falar coisa para você que não deve. É muito difícil. É verdade. Muito difícil. E preleção? Você já deu uma preleção ruim ou já recebeu uma preleção ruim de algum? Eu já recebi, já dei preleção ruim. Já pedi desculpa até depois. Eu acho que deve ter ocorrido com você também, quando no início de nossas carreiras, assim como treinador, né? Como treinadores assim, a gente tem uma preleção muito longa, né? E aí depois você vai diminuindo, vai resumindo, fica sendo mais objetivo. Né? E justamente também com um time na mão, tudo que você treina, já está treinando e já está passando ali no treinamento tudo, e depois é só fazer lembretes, né? Entendeu? Então aí é com tempo, é com experiência, por isso que vai aquilo que a gente estava comentando hoje, o pessoal que, às vezes, sem experiência nenhuma, são guindados, assim, treinador de um time principal, pô, não passou nem pelo infantil, nem pelo juvenil, e isso vem ocorrendo também no Brasil, né? Por força política, botam lá um amigo, um parente, que está ali na base, sem experiência, daqui a pouco já está no time de cima. Quer dizer, não treinou nem lá na base, entendeu? Então, isso é uma das coisas também. Por isso é que o nosso futebol, uma das razões também que caiu, e os nossos treinadores ficaram assim em baixa dentro do mercado internacional. Você assim, cita um técnico ruim para você, que não precisa nem falar o nome assim, mas eu tive treinador ruim que falou muito. Eu já tive treinador assim, não que fosse ruim, mas era assim, por exemplo, eu tive um lá no Santos, eu tive um que não era ruim, mas ele era folclórico, entendeu? Então, isso contava história, e o pessoal até gostava dele, é que o time tinha bons jogadores, então jogava e tudo. Agora, tivemos também uma coisa até engraçada, um dos melhores treinadores que eu tive, além do Zagallo, o Elba de Padua Lima, o Tim, né? E o Tim, num quadro, ele usava também uma mesa de botão, e tinha os botões dele, né? Então, um jogo lá, Bangu e Fluminense, e estava um tempo assim, nublado, né? E aí ele fez a preleção toda, aquele negócio todo. E aí no final, assim, o Dé estava com um balde de água, e ele falou assim, tem mais alguma coisa para falar aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? O Dé só perguntou, jogou a água dentro do coisa e falou assim, Tim, se chover, como é que faz? Aí os botões tudo boiando assim. Quer dizer, a coisa engraçada que ficou. Coisa do Dé, né? Do Dé. Assim, mas assim, técnico ruim, a gente não pode. Todo técnico que passou na minha vida, eu sempre tirei alguma coisa de bom. Sim, é verdade, é isso mesmo. Sim, e a gente. Zé Mário, eu também penso dessa maneira. Se você conhecer, eu sempre falei isso, se você conhecer o pior treinador do mundo, me apresenta a ele, que ele pelo menos vai me ensinar uma coisinha. Alguma coisa. Assim, eu tive problemas também dei uma preleção que eu não gostei. E quando acabou a preleção, eu pedi desculpa para os jogadores. Me reuni e pedi desculpa. Porque eu falei assim, não fui bem nessa preleção. Não me exprimi, que time? Sabe, para o que precisava. Entendeu? E aí eu parei. Mas faz parte do jogo. Qual era o time que você estava? Não posso falar. Porque os jogadores vão estar... Os jogadores vão pode falar alguma coisa. Sabe? Qual a maior decepção que você teve nessa sua carreira de futebol, que foi muito boa, a gente sabe disso? Foi em 1971, a perda do campeonato de 71 para o Fluminense, em que eu era torcedor nessa época. O Lula fez um gol, né, no finalzinho, faltava 2 minutos para acabar o jogo.
o Oliveira cruzou a bola, o Birajara foi defender, que todo mundo até hoje fala por que ele não socou, mas a bola estava praticamente na mão dele. Aí o Marco Antônio trombou com ele, deu um empurrão bem no peito, e o Flávio foi em cima do Brito também, fazendo. Agora, você vê como... Mas falam que o Marco Antônio fez, eu sou tricolor, o Marco Antônio não fez falta nenhuma, não. O gol foi válido. E olha, você sabe que é o seguinte, aí você vê quando um treinador é bom, que observa e tudo. Isso foi em 71, mas na Copa de 70, o Zagallo pegou isso da seleção inglesa, porque os jogadores que entravam pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, quando cruzavam na área, aí tinha Alan Ball e o Lee, eram dois jogadores, um ia ou no central, ou no goleiro, ou no quarto zagueiro e no goleiro. E a bola sobrava para sempre quem vinha acompanhando o lance, já esperando isso, era aquele Bob Charlton, entendeu? Tanto é que você vê um lance que o jogador inglês chega a chutar o rosto do Félix. Aí o Carlos Alberto chegava e dá um sacode no inglês. Dali o Zagallo trouxe aquilo. Mas sabe por que trouxe? Porque o Fluminense tinha o Dilson Guedes como diretor do departamento de árbitros, tinha o Vilela, que era o rei do tapetão. Então, isso tudo. E outra coisa, nesse jogo que a gente perdeu de 1-0, o juiz, que era o Marçal, ele saiu pulando, vibrando. Aí eu vim por trás assim, dei um sem pulo na bunda dele e fui expulso. Não acredito, não lembro disso. Vai lá ver, expulsão. Se você pudesse estar começando, voltar no tempo, o que você não faria que você fez? Muita coisa, porque você sabe que jovens, né? Eu acho que qualquer setor, o pessoal mais jovem sempre comete erros e tudo. Claro, eu cometi um monte de erro, e tudo muito em função também da gente... o Botafogo tinha um time muito bom, principalmente lá no Botafogo, mas sempre com atraso de pagamento. O jogador, quando ele entra dentro do campo, ele não lembra que está com pagamento atrasado. Não lembra. Agora, quando ele sai, acaba o jogo, que ele chega em casa, aí está a mulher cobrando, tem isso para pagar, tem isso, a tua cabeça fica que nem um trevo, sem dúvida, né? Aí não dá, entendeu? Então, isso aí também era uma das coisas que a gente procurava argumentar com os clubes, e de repente você faz uma indisciplina, uma pequena indisciplina para chamar até a atenção, entendeu? O pessoal até fala, Carlos Roberto, por que você jogava de fitinha? Você lembra que eu de uma fitinha que eu jogava? Então, naquela época todos os jogadores, a maioria dos jogadores tinha cabelo comprido, então o cabelo caía nos olhos, aquele negócio todo, e fazia muito sucesso o Thomas Koch no tênis, né? Que era um brasileiro que fazia muito sucesso. E eu comecei a botar a fitinha no treinamento. Aí veio o supervisor e falou assim, você não pode jogar com isso não, hein? Aí é que já me despertou para jogar. Por quê? Porque com pagamento atrasado eu queria contestar, entendeu? Fazer uma reclamação disso, daquilo, até para ele vir falar, jogou de coisa. Eu falei, também o pagamento está atrasado. Então era assim. Carlinhos, fala uma coisa que você fez que não deu certo, que é errado, para a gente assim, ensinar para quem está começando. Porque tem muito menino que eu vejo aí que quer fazer, mas ele tem que se resguardar de certas coisas. E que na nossa época a gente não tinha essa informação. De repente você não pode dar uma informação assim, não faça isso, menino. Assim, o que você fez, claro que você teve êxito, mas muita gente não tem quando faz coisa errada. Você sabe que hoje, se o menino hoje que quer ser jogador de futebol, que se concentrar em só jogar futebol, do jeito que a coisa está valorizada, né? Ele em 2, 3 anos ele fica rico, fica milionário aí. Então é só se dedicar. Tem que se dedicar, tem que se abdicar das coisas boas da vida, bailinho, sábado e domingo, namorada, entendeu? Pode ter a namorada dele normal tem lá, que controlar, entendeu? Né? Mas tudo controlado, entendeu? Mas não eu ir com certo exagero nas coisas, porque antigamente a coisa era mais liberada, né? Entendeu? Não só o Botafogo, como os outros clubes também. Mas
tiver uma disciplina... uma proteção do corpo, né? Porque você usa muito o corpo. Hoje mais ainda, a intensidade está maior realmente, entendeu? E nós sofremos muito, né? Porque a gente fez muito treinamento de forma empírica, né? Então a gente sofreu muito. Até hoje a gente está com as sequelas de joelhos doendo. Só Deus sabe. Entendeu? Coluna, tudo isso. O pessoal olha para mim e fala assim: pô, você está bem, eu falei, só por fora. Por dentro dói tudo. Cara, como é que você vê o futebol de hoje, o futebol brasileiro principalmente? Não, eu estou vendo com tristeza, né? Estou vendo com tristeza. Porque não é o futebol brasileiro que a gente quer e que a gente já viu e o que a gente pode apresentar. Então, nós saímos muito da nossa maneira de jogar, o nosso jeito brasileiro. Essa característica. A característica, os dribles, isso está sendo tolhido, já vem sendo tolhido lá na base. Então, eu acho que a preparação lá na base já está sendo feita para os jogadores serem vendidos para a Europa, que vai jogar o futebol europeu. Então, a gente está jogando igual a eles. Hoje jogou contra o Chelsea, perdeu 2-0 o Fluminense, né? Ah, poderia ter ganho também, porque se faz um gol ali, empata aquele jogo ali, daqui a pouco tem um pênalti ali, que poderia ter dado, quase que deu. E o Botafogo, o Fluminense bota uma vantagem, pode ganhar um jogo e tudo. Agora, é claro que eles estão com um poder aquisitivo bem maior, entendeu, do que nós. Os grandes clubes na Europa estão com verdadeiras seleções. Agora, é isso que a gente está falando. Aqui o futebol brasileiro não está acompanhando isso. Eu acho que o principal fator é a base. É claro também que nós não temos... Olha aqui, ó, o Brasil, a Argentina é desse tamanho, bem menor que o Brasil. O Uruguai, menorzinho ainda. Só que é o seguinte, na base, lá na Argentina e no Uruguai, só trabalha na base quem foi ex-jogador. Um cara que sabe chutar uma bola. De repente, até um bom peladeiro. Entendeu? Mas que tenha... ser profissional. Que tenha um olho bom, que tenha paciência, que tenha uma didática de ensino. Esse sim estava... Não, nós estamos com um pessoal na base, isso aí já me disseram, na base, que é o seguinte, eles não corrigem o jogador. Antigamente meu filho, para aqui, ó, tem que fazer assim, assim, assim. Faz aí. Aí agora você só ia, toque. e você demonstrava para a coisa. Hoje eles não fazem isso na base. Por que não fazem isso mais na base? Porque o garoto pode chegar para ele e falar assim, então mostra aí, professor, como é que é. Ele não sabe fazer. Chutar a bola. Então, e hoje é só 2 toques, não pode driblar, não pode. Não pode driblar, é só 2 toques. Se driblar um pouquinho, e olha aqui, ó, o futebol sempre foi feito, que é o seguinte, tem a hora que fica 4 contra 4, 5 contra 5, 3 contra 3, 2 contra 2, e aonde é que você desfaz isso aí e fica superior numericamente? Quando você tem o drible. O drible. Nós estamos vendo jogador brasileiro pegando no mano a mano, assim, para entrar na área, ele volta a bola, daqui a pouco volta no meio campo, aí volta para o goleiro. Quer dizer, aquela agressividade que o futebol brasileiro tinha, perdeu. Sim, hoje, assim, eu sempre falei que quando o Brasil ia jogar aí para fora, os adversários não dormiam à noite. Né? Nós só não dormíamos quando era Argentina. Quando era Argentina, a gente que não dormia, porque se tinha confusão todo jogo. Né? Será que hoje o pessoal ainda deixa de dormir quando for a seleção, o time brasileiro vai jogar aí fora? Será que a camisa da seleção ainda pesa como pesava? Não pesa, eu acho que não estão respeitando, estão partindo para cima da gente, não só da seleção brasileira, como até dos times, né? Porque eles respeitavam até os grandes times do futebol brasileiro. Então, hoje... nivelou. Quer um exemplo maior? Eu prestei muita atenção no seguinte, nesse último jogo que teve Brasil e Equador, eu vi mais individualidade, mais jogadores com poder de drible do Equador do que dos brasileiros. Pode, aí não é possível um negócio aí desse. É triste, né? Você teve contato com o Pelé? Você jogou no Santos? Eu joguei no Santos, mas quando eu joguei no Santos, ele já tinha ido para o Cosmo. Entendeu? Mas aí, toda vez que ele voltava do Cosmo, que ele vinha de férias, ele ficava um mês e meio lá em Santos. Ele era legal? Então, aí treinava. Sempre foi legal. Eu fui numa seleção brasileira, logo depois da Copa do Mundo de 70, eu fui uma coisa, e era até para jogar esse jogo com o Chile. Acho que o Brasil ganhou de 5-0 lá em Santiago. E um dia antes,
abria aqui a virilha, o campo estava molhado, e a gente naquela época, quando não treinava de chuteira, né, um dia antes, era de tênis, aquele tênis sem trava. E aí tênis de futebol de salão. Escorreguei, abri a virilha, acabei não jogando, entendeu? E teve uma excursão de seleção brasileira que eu fui, mas aí essa o Pelé não foi. Você acha que o Pelé foi isso tudo mesmo? Pelé foi incomparável. Pelé e Garrincha lá em cima, a prateleira mais alta. Depois veio os demais, que tem muitos também bons, né? Um Maradona, um Zico, um Cruyff, um Beckenbauer, entendeu? Veio na segunda prateleira. Mas Pelé e Garrincha lá em cima. Uma coisa que o futebol te marcou, tua carreira de futebol marcou? Olha, uma coisa que me marcou é... Sem contusão, né? Porque... Não. Contusão marca tudo. Uma coisa que eu tenho um monte. Eu tinha desde garoto curiosidade de conhecer países assim, né? Então, como eu tive a sorte de uma excursão muito longa com a seleção brasileira, e com o Santos e com o Botafogo, os times que mais viajaram aqui do futebol brasileiro. Então eu queria isso, eu tinha curiosidade de conhecer países, então sempre... E depois, como treinador também, aí eu já largava, porque eu com a minha falecida esposa, a gente fazia o próprio roteiro, entendeu? Saía do mundo árabe, onde você trabalhou também, então eu percorria países que eu não tinha ainda visitado, para aumentar o número aí de países, então aí ficou um número grande. Como é que você quer ser lembrado no futebol? Quando as pessoas chegam perto de você, o que elas lembram? Pô, conheço você disso. Como é que você queria ser lembrado? Não sei, eles falam que foi bom jogador, que foi isso, foi aquilo. Mas eu quero ser lembrado como eu sou hoje, uma pessoa tranquila, calma, que ajuda todo mundo, entendeu? Estou sempre aí fazendo, principalmente para a nossa classe de jogadores, entendeu? Tem uns que não estão assim tão legais, com a vida estabilizada, entendeu? Então, você está mais calmo, não está fazendo mais aquelas brincadeiras? Não, eu já fui muito levado, entendeu? E isso até me atrapalhou também, minha carreira e tudo, entendeu? Mas eram brincadeiras sadias, perigosas, mas sadias, né? Ô Carlinhos, e o que você achou dos clubes brasileiros nessa Copa do mundo aí de clubes? Olha, surpreendeu, né? Surpreendeu, porque o pessoal achava que a gente não passaria da primeira fase. E todos os 4 brasileiros, todos eles passaram, foram até bem, entendeu? A decepção ficou maior ali para o Botafogo quando foi jogar com o Palmeiras. Porque o Botafogo já vinha jogando com o Palmeiras, aí eu não sei se 4 ou 5 partidas que o Botafogo vem ganhando e empatando, e vem jogando bem, melhor que o Palmeiras. Aí chega nesse jogo, surpreendentemente, joga ali de uma forma covarde na defesa, sem dar um ataque nenhum. É como se o pugilista, né, que vai lá para o canto do córner só para receber pancada, tem uma hora que vai cair, né? Óbvio. Você acha que a seleção brasileira tem chance nessa próxima Copa do Mundo? Olha, pelo que a gente está vendo, vai ficar difícil. O negócio a coisa é classificar e tentar fazer os treinamentos aí, achar o time ideal, com um grupo ideal, né, com um elenco bom aí, e ter um padrão de jogo, entendeu? Aí pode surpreender. Só que o tempo está curto, né, para poder fazer esse time e dar um padrão de jogo, entendeu? Tem que achar, certo? Vamos ver se o Ancelotti aí, vamos torcer para isso, para que ache o 11 ideal, com os reservas, e com uma maneira de jogar dentro do estilo do futebol brasileiro. Eu não acredito não, mas eu vou torcer, porque eu sou seleção brasileira, vou torcer para caramba. É difícil, mas a esperança... O que você acha que precisa fazer? Você já falou alguma coisa assim, mas assim, dentro do campo mesmo? Olha, primeiro com que esses tem... jogadores na convocação, esse negócio todo. A gente, não sei, a impressão que a gente tem é quando os jogadores vêm lá de fora, que a maioria dos jogadores jogam lá no exterior. E parece que não é com a mesma coisa, a mesma vontade que a gente via antigamente. O jogador brasileiro de botar a mão... Antigamente ninguém cantava o hino, ninguém botava a mão no coração.
Poderia até colocar, mas não colocava, mas jogava com vontade, com garra, entendeu? Está defendendo o país. Comprometimento. A gente não vê isso, não vê esse comprometimento, não vê. Parece que veio fazer um favor para a gente. É verdade. Dizem, eu não sei se é verdade, que até vem com recomendação de não se machucar, que o ganha-pão deles, onde que eles ganham e ganham bem, é lá fora. E a seleção de antigamente? Seleção de antigamente era uma beleza. Você vê que é o seguinte, hoje tem uma convocação de seleção brasileira e o pessoal fala assim, rapaz, esse jogador foi convocado, esse, todo mundo contestando aquele nome. Antigamente o pessoal ficava contestando os jogadores que não foram convocados, porque eram muitos, porque em cada posição tinha 5, 6 que. A gente estava conversando, a de 66 foram convocados 44, ainda faltou 44 reclamavam, jogadores, e aí ainda assim tinham muitos que não foram. O pessoal reclamando ainda, olha, faltou jogadores aí nesses 44. E que você sente mais saudade sua carreira toda, tempo de futebol? Olha, a gente sente falta do ambiente, de concentração, das viagens, dos grandes jogos. Eu tenho ajudado o Master do Botafogo. Você tem que ver a alegria do pessoal quando entra dentro de um ônibus, aquela brincadeira, aquela gozação, a resenha. O pessoal jogar, todo mundo gosta, eles jogam tudo, aquele negócio todo. De vez em quando tem um bichinho, tem uma merenda, né? A merenda que o pessoal chama. Mas a resenha é demais. E voltar a conviver, um ver o outro, a saudade que tem, é muito legal. Até porque, Carlinhos, a gente fazia muitas amizades, porque a gente ficava muito tempo no clube. Então, fazia amizade. Apesar que o futebol faz amizade separa, porque cada um vai para um lado, jogar de um lado e tudo, como foi meu caso, treinar fora do país, muitas vezes fiquei muitos anos lá fora, mas quando a gente se vê hoje em dia, né, é uma animação naquilo que a gente pensava, que a gente pode relembrar. Pô, a gente esteve lá agora lá no Bigorrilho. No Bigorrilho, poxa, não tem coisa melhor que aquilo, a gente vê o passado. E outra coisa, Zé Mário, não é só com quem você jogou, até com quem você os jogou adversários, contra, os adversários, né? Até isso tem. Hoje a gente não vê isso, né? O que a gente vê é o seguinte, os jogadores saindo do ônibus, cada um com seu headphone, um tá com música gospel, outro funk, outro rock. Pô, não. Antigamente era o pessoal no pagode, ou levava os instrumentos, mas todo mundo participando, entendeu? Hoje a gente não agora vê é individual. Isso. E é aquilo que a gente estava conversando antes a gente estava conversando antes. Antigamente os jogadores conversavam entre si, no que diz respeito ao eu gosto da bola mais assim, por exemplo, a gente ia jogar com o Rogério. Com o Rogério a gente dava a bola no pé do Rogério. Com o Zequinha a gente já dava a bola mais na frente. Então, será que os jogadores de hoje conversam e sabem desse negócio? Não era o treinador que falava isso, a gente que sabia que tinha que fazer. A gente tinha que fazer, porque a gente conhecia. O treinador fala o mínimo. Que os jogadores também nós conversávamos entre nós, né? Muito. Então, não me dá a bola assim, me dá a bola, entendeu? Isso aí. Carlinhos, queria agradecer muitíssimo. Foi muito legal, tenho certeza que vai agradar bastante o nosso papo. Tá legal. E eu, pessoalmente, te admiro, tu é meu ídolo. Muito obrigado. Obrigado você pelo convite. Pessoal, vamos lembrar que isso é papo de vestiário. E ninguém pode saber. Tá legal? Quinta-feira, 7 horas, tá no ar.